Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo onde nós iniciaremos uma nova carta, o PG das segundas-feiras. Finalizou já a carta de Tiago, nós vimos todos os 5 capítulos, versículo a versículo, e vamos iniciar hoje dando sequência às cartas universais do Novo Testamento. Nós vamos dar sequência na carta seguinte, que é a carta de 1 Pedro. Nós iremos ver várias semelhanças entre as duas cartas. Eram temáticas que predominavam muito naquela época, e peço que os irmãos acompanhem essa carta com o coração quebrantado, entendendo que existe muitos tesouros espirituais a serem descobertos por nós. Então vamos estudar? Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos orar um pouquinho? Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu venho até Ti agora, Senhor, rogando que o Teu Santo Espírito possa derramar a graça do conhecimento, Pai. O pão que vem dos céus, Senhor Deus, e nos alimenta espiritualmente. Derrama sobre nós a bênção de entender a Tua palavra, Senhor Deus. É isso que nós Te agradecemos, é isso que nós Te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, fazendo uma breve explicação sobre o contexto que a carta de 1 Pedro foi escrita. Foi uma carta onde Pedro, o apóstolo, ele vai escrever a respeito de problemas que eram comuns àquela época. Como os irmãos bem sabem, após Atos capítulo 8, ali em Jerusalém, quando existe o apedrejamento de Estevão, os irmãos, os cristãos, eles são dispersados. E os judeus cristãos também seriam perseguidos. É a forma que Pedro ele começa a sua carta. E com isso a gente vê vários irmãos se instalando em diversos pontos ali da Ásia Menor. Legal? Nós vimos que o tema que mais predomina nessa carta, assim como na carta de Tiago, nós vimos que é a dificuldade, é a provação no meio do povo de Deus. O tema da dificuldade, seja financeira, seja espiritual, seja a dificuldade política, a instabilidade que existia muito também naquela época, nós iremos ver tanto Tiago quanto Pedro dando recomendações de como os cristãos deveriam lidar com todas essas situações. Então, eu vou fazer a leitura da primeira perícope, aqui de 1 Pedro, capítulo 1, e eu vou fazer a leitura até o verso 12. Então, peço que os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Falei que ia ler até o 12, mas deixa eu ir explicando perícope a perícope. E logo aí, até o verso 2, nós vemos uma introdução um pouco diferente do que nós estamos acostumados nas cartas de Paulo, por exemplo. Paulo passa trechos e até mesmo cartas inteiras defendendo o seu apostolado. Por ter sido um apóstolo tardio, isso é, por não ter convivido diretamente com Cristo, assim como diferente dos 12 apóstolos que foram escolhidos a dedo por Nosso Senhor,
Paulo ele precisa defender o seu apostolado. Já Pedro não. Pedro ele goza de grande confiança entre os irmãos e ele se identifica aqui como apóstolo de Jesus Cristo, certo? E ele continua fazendo a abertura da sua carta de uma forma muito especial. Ele dá uma breve introdução de um tema que vai ser bem predominante aqui nesse capítulo 1. Ele vai falar a respeito da salvação. Então, na sequência aqui, ele fala no verso 2 a respeito dos irmãos que são eleitos. E ele fala da seguinte forma: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Em apenas 2 versículos, Pedro ele traz para a gente doutrinas muito importantes, como a doutrina da Trindade, tá certo? E traz a doutrina da eleição. A gente consegue ver isso daqui de forma bem clara, quando Pedro ele apresenta para a gente aquilo que seria o fundamento da salvação de todo crente. Ele mostra aqui que Deus Pai é aquele que elegeu, no plano da redenção, Deus Pai elege os seus santos, o Espírito Santo os santifica, como nós vemos aqui. Em terceiro lugar, ele mostra pra gente que Jesus Cristo ele não espera nada diferente da obediência desses santos que foram eleitos. Isso é, somos nós, meus irmãos. Pedro aqui está falando da gente. E é muito interessante os termos que Pedro utiliza. Pedro, como sendo um bom judeu, ele vai fazer várias referências à lei, à antiga aliança. Então, veja aqui no verso 2 a forma que ele fala sobre a obediência que Jesus Cristo espera dos seus eleitos. Perceba bem, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele está lembrando aqui a gente daquele episódio que aconteceu lá em Êxodo capítulo 24, onde Moisés, logo depois de ter recebido a lei do Senhor, ele aspergiu o sangue do cordeiro sobre o povo, firmando assim a aliança que tinha sido estabelecida. Moisés ele tinha recebido a lei de Deus, ele tinha lido a lei para o povo e tinha perguntado ao povo se eles iriam obedecer essa lei. E veja, a lei que representa a justiça de Deus foi lida e logo em seguida o sangue do cordeiro ele foi aspergido em todo o povo, selando ali aquela aliança que tinha sido feita, que tinha sido renovada entre Deus e o povo, certo? Ele roga as bênçãos de Deus aqui para o povo, falando graça e paz vos sejam multiplicadas. E começa esse verso 3 até o 12 desenvolvendo o tópico que ele começou a falar na sua apresentação da carta. Ele vai falar agora sobre salvação. Então acompanhe aí a leitura dos versos 3 até o verso 12. 1 Pedro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros,
que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, entristecidos, por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Dá uma pausazinha? Então, meus irmãos, você veja a transformação que Deus faz na vida do apóstolo Pedro. Um pescador iletrado se torna um escritor tão sábio, e nós sabemos que é o poder de Deus que foi revelado a ele. Mas veja quantos conceitos nós conseguimos enxergar aqui em apenas poucos versos. Acompanhe aí a nossa explicação a partir do verso 3, quando ele vai falar sobre salvação. Veja, ele começa bem dizendo o Deus Pai que nos regenerou segundo a misericórdia para uma viva esperança. Veja, no verso 3, Pedro está mostrando para a gente a causa, o meio e o propósito. Veja, você foi regenerado, segundo a misericórdia, e você foi regenerado segundo a misericórdia com um propósito, para a viva esperança. Veja, a causa da regeneração, que é o início do tópico salvação na vida do crente, é associada à ressurreição do nosso Senhor para uma vida com nova esperança. E perceba quais são os termos que Pedro utiliza aqui para a gente. Nos versos 3 até o verso 6, tá? Perdão, até o verso 5. Ele passa a falar sobre a nossa salvação, sobre a nossa eleição e a forma que ela foi conquistada para a gente. Ele fala que, como nós bem sabemos, a nossa salvação não é algo que nós perdemos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela não foi conquistada por nós. A nossa eleição, como ele fala aqui no início do capítulo, foi feita pelo próprio Deus. Então, essa eleição, essa salvação, nós recebemos ela por herança. E a palavra herança, meus irmãos, é algo que o judeu ele entende muito bem. Por várias vezes, essa palavra foi utilizada no Antigo Testamento para descrever as bênçãos que o povo de Deus tinha. E o que nós enxergamos é que por várias vezes a herança que eles ganharam, ela foi perdida. Veja, os judeus, eles foram prometidos a uma terra, a terra prometida, a terra de Canaã, que posteriormente se transformaria ali em Israel, na nação, na verdade, aquele pedaço de terra. Mas por várias vezes nós vemos o povo sendo levado cativo para outras terras. Nós vemos nações estrangeiras invadindo e tomando a terra deles.
Então, o judeu, ele entende que aquela herança que eles receberam no Antigo Testamento, aquela herança física, certo? Foi algo muito difícil de ser mantido. No entanto, veja como é a forma especial que Pedro está falando para a gente aqui da nossa salvação. A nossa salvação, ela é uma herança incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível, ela é inalcançável. Isso é, e ela é reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro está falando aqui a respeito da nossa eternidade, meus irmãos. Ele está falando a respeito da nossa esperança. O benefício que nós recebemos em Cristo, a nossa salvação, não é um bem passageiro, não é um bem terreno, não é algo que pode ser perdido por nós, mas é algo imarcessível, é algo incorruptível. E ele continua falando aqui no verso 6, falando, olha, vocês precisam ter esse tipo de esperança, vocês precisam ter esse tipo de mentalidade. Porque se você perder o seu foco da eternidade, lembrem-se, o pessoal estava passando por muitas dificuldades, perseguições, vendo os seus comércios serem muitas vezes tomados ou destruídos, porque simplesmente eles eram crentes. Nessa época, começou-se a ser exigido a adoração ao imperador. E com isso, quem não adorasse ao imperador, quem fosse cristão, seria perseguido. E Pedro está trazendo a memória aqui de que a maior bênção que vocês têm não é nada que pode ser perdido ou tomado de vocês aqui nessa terra. A maior bênção que vocês têm é a sua eternidade. E essa salvação, essa eternidade com Deus, ela há de se revelar no último tempo. Ele está falando aqui sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o juízo final, onde nós não passaremos pela segunda morte. Nós não iremos viver uma eternidade afastado de Deus. Pelo contrário, essa é a nossa esperança. É a esperança de uma eternidade desfrutando da presença do Deus vivo. E ele fala, em meio a perseguições, em meio a dificuldades, no verso 6, vocês podem até passar por um breve período de tristeza, de, como ele chama aqui, sejais contristados por várias provações. E ele dá uma perspectiva diferente aqui das dificuldades que o cristão ele passa na vida. Veja, se você é um verdadeiro cristão e você tem a sua esperança em Cristo Jesus, as dificuldades, as provações, elas precisam ser encaradas como meios para aumentar a sua fé, como meios de testar a sua fé. É como ele fala para a gente aqui no verso 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo sendo apurado por fogo, a sua fé sendo testada, ela redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A mentalidade que Pedro traz para a gente é a mesma visão que Tiago traz para a gente, que nós estudamos lá nos primeiros capítulos de Tiago. É que a dificuldade para o cristão, é claro que ninguém vai ficar feliz, oba, estou passando um problema, mas a dificuldade para o cristão
ela deve ter uma perspectiva diferente. O cristão, ele deve passar por provações sabendo que se a fé dele é provada, se no meio dessas provações ele vai confiar mais ainda em Deus, isso vai resultar em um coração mais experiente. Isso vai resultar em um coração mais maduro. E todas essas características, em última instância, vão render mais glória, honra e louvor a Deus. Essa é a perspectiva, meus irmãos, que Tiago mostrou pra gente e que Pedro está falando pra gente agora. E isso parece ser muito oportuno nos tempos que nós estamos vivendo. Não são poucos os irmãos que têm o seu emprego perdido ou têm passado por dificuldades nesses momentos de pandemia. Mas a perspectiva que nós devemos ter, meus irmãos, diante das dificuldades, é como Pedro fala aqui, elas são breves, por breve tempo. Embora no presente, por breve tempo. Sabe por que por breve tempo? É porque a nossa comparação que nós temos é algo... A gente acha que 10 anos, 20 anos, 50 anos é muito tempo. Por conta do nosso período de vida aqui como seres humanos. Seres humanos vivem 80, 90 anos, alguns chegam a 100, e nós achamos que isso é muito tempo. Mas se nós pararmos para comparar com a eternidade, com um período de tempo sem fim, nós vamos ver o quão breve é esse período aqui. E mesmo que você passe os 80 anos da sua vida em dificuldade, em provações constantes, nada vai se comparar a uma eternidade com Deus. E é essa a perspectiva que Pedro mostra pra gente aqui, nesses versos dos 3 ao 9 que a gente acabou de ler. Vamos seguir a nossa leitura agora dos versos 10 até o 12. Acompanhe aí. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. O que ele está querendo falar aqui, ao concluir essa perícope, meus irmãos, é que todo esse conhecimento que nós recebemos, que nós temos agora às nossas mãos, na antiga aliança, foi nos passado através de vários profetas. Profetas esses que receberam, que passaram por provações, que por vezes foram mártires, morreram em nome da verdade. Mas o que foi revelado a eles é que a morte deles não seria em vão. O que foi revelado a eles, a muitos deles, que prefiguravam a Cristo. Eles representavam aquele que haveria de vir. E toda essa informação que nós recebemos hoje, que nós temos hoje, de forma completa, de forma perfeita na Bíblia, não se tinha ela na antiga aliança.
não se tinha ela. Apenas o Deus de todo conhecimento é que sabia o fim da história. Mas nem mesmo a anjos ele deu a conhecer tudo isso que está revelado hoje nas Escrituras. Que, claro, todos nós temos esse conhecimento hoje, mas na Antiga Aliança não se tinha, tá? E ele dá seguimento aí no verso 13, até o final do capítulo, onde ele vai passar a falar sobre santificação, sobre a santidade. Acompanhe aí a leitura dos versos 13, eu vou fazer agora do 13 até o 21, certo? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A partir do verso 13, ele sai desse campo teórico de doutrina, tá legal? E ele passa a aplicar diretamente isso daí na vida da igreja. Ele fala com aqueles irmãos a respeito de eleição, a respeito da doutrina de como a salvação ela não pode ser perdida, e ele vai passar para uma esfera prática da igreja. E vai falar, olha, vocês entenderam que a sua salvação veio de Cristo e Cristo conquistou ela para vocês através do sangue dele. Vocês entenderam que essa salvação deve ser a sua esperança, mesmo em momentos de dificuldade. E agora, o que eu quero passar para vocês, aqui a partir do verso 13, é que essa verdade, que a sua salvação ela não pode ser perdida, ela deve impactar o modo que você vive a sua vida para Deus. Isso é a sua santificação. E ele fala, olha, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. É interessante que esse termo que Pedro utiliza é um termo militar. Cingindo. É como se você tivesse se preparando, se armando para uma batalha, para uma guerra. E ele fala, olha, cingindo o vosso entendimento. Pedro está querendo falar para você, arme-se com a verdade de Deus. Da mesma forma que Paulo chama as Escrituras de espada, nós vemos que cingir o nosso entendimento é você ler, é você estudar, é você compreender as verdades de Deus. E dessa forma você vai estar se armando contra as mentiras e as ciladas de Satanás, contra as mentiras que o mundo fala para você. E Paulo fala, olha, cingindo o vosso entendimento, sedes sóbrios. Isso é, não andem
como pessoas ébrias. Não ande como pessoas embriagadas. Não ande como pessoas sem inteligência. Pelo contrário, aprendam a verdade de Deus para ter as suas mentes afiadas. E ele continua no verso 14 falando: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro está chamando a gente aqui a nós nos armarmos, a nós cingirmos o nosso entendimento contra as nossas paixões do tempo da ignorância. Ele está falando para a gente aqui que nós não devemos ser iguais a quem nós éramos antes de ter conhecido ao Senhor. Eu não sei há quanto tempo você se converteu, não sei há quanto tempo você conhece a Jesus de verdade, mas se você lembrar quem você era antes de conhecer a Cristo, você estava perdido. Você tinha outros deuses, você tinha outras idolatrias, outras paixões. E o que Pedro está falando, não apenas para os seus interlocutores, para os destinatários da carta, mas o que Pedro também está falando para a gente é que se nós agora entendemos que temos uma esperança diferente do mundo, que a nossa esperança, isso é, a nossa felicidade, ela não está em coisas aqui dessa terra, mas ela está na eternidade com Deus. Se você entende que você foi comprado pelo preço do sangue do Cordeiro, como ele continua aqui nos versos, é um preço muito caro, como ele fala aqui, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados. Sabendo disso, você não deve viver uma vida como você vivia anteriormente. A sua vida, nesse momento agora, é uma vida para a glória de Deus. É assim que o cristão ele deve encarar o seu dia a dia. Você não deve se amoldar às paixões do mundo. O que deve chamar a sua atenção não é aquilo que o mundo está fazendo, as práticas que nós vemos aí tão corrompidas desse mundo. Não é a ideologia do mundo que deve seguir, que o seu coração deve seguir, mas sim o que as Escrituras falam. Você não foi comprado por algo barato. Seu preço foi muito caro. Deus, ele pagou com o sangue do Filho dele por você. Se isso é verdade, meus irmãos, nós não devemos nos amoldar às nossas paixões que nós tínhamos na época da ignorância. Isso é, antes de nós conhecermos a Deus. Pelo contrário, ele fala aqui, sede santos porque eu sou santo. Tá legal? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mais uma vez, Pedro, ele fala pra gente com termos de como é curto o nosso tempo aqui. De como é passageiro. Nós somos peregrinos. O peregrino não é aquela pessoa que está fixa em um lugar. Ele está de passagem. E como nós estamos de passagem nesse mundo, nós devemos andar dignos segundo a nossa salvação. Não cabe ao cristão andar de forma desgovernada por esse mundo. Pelo contrário, porque quem guia ele não é o seu próprio coração, mas quem guia o cristão aqui nessa terra é a verdade de Deus. Por isso que ele fala, nós devemos cingir
o nosso entendimento. E ele continua aqui falando que nós devemos mudar o nosso comportamento, o comportamento que nós temos muitas vezes desde criança. Para aqueles que não nasceram em lares evangélicos, certamente você pode ter aprendido algumas coisas erradas, ruins, com seus mentores, com os seus pais. E Pedro fala para a gente aqui que o nosso padrão não são mais necessariamente os nossos pais. Se eles não forem cristãos, eles provavelmente devem ter te ensinado coisas que são contrárias às Escrituras. O nosso padrão é Cristo, o Cordeiro sem mácula, como ele fala aqui no verso 19. Tá legal? E ele conclui essa perícope falando de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Não é você simplesmente bancar de santinho. Não é simplesmente você querer forçar um comportamento somente. Santidade é algo que você precisa quebrantar o seu coração. Santidade, ela precisa ser internalizada a partir das verdades que você conhece, que você entende das Escrituras. Você não deve simplesmente repetir comportamentos, mas você precisa entender aquilo que o Deus Santo exige de você. Como ele mais uma vez fala pra gente aqui no verso 16, sede santos, porque eu sou santo. E ele finaliza aqui essa perícope falando sobre santidade. Dando sequência, aqui no verso 22 até o verso 25, ele vai concluir esse capítulo aplicando essa santidade aos nossos irmãos. Então, veja a sequência lógica que Pedro criou para a gente desde o início do capítulo. Ele começa falando para a gente de uma salvação, da eleição que nos foi dada em Deus, que nos foi santificada através do Espírito Santo e que gera a obediência que Jesus Cristo espera de nós. Então ele começa falando sobre eleição, ele passa a falar sobre essa santificação aplicada à nossa vida diária, como nós devemos andar. Nós devemos andar de qualquer forma? De forma alguma. Nós devemos andar em santificação de espírito. E ele segue agora o seu raciocínio, onde essa santificação ela vai ser espalhada em toda a igreja. Acompanhe aí a partir do verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ele finaliza aqui esse primeiro capítulo colocando uma relação entre esse estado de regeneração que o cristão passou, esse estado de santificação, esse processo de santificação que todo cristão está passando aqui na Terra, com
o amor fraternal, com o amor ao próximo. Veja, ele faz esse tipo de aplicação mostrando mais uma vez que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Ele mais uma vez vai tocar em 2 pontos. O primeiro, de que a nossa salvação, ela veio de Deus, não foi fruto do nosso trabalho. E o segundo ponto que ele traz para a gente aqui é como a nossa vida nessa terra aqui, ela é breve. E esses 2 pontos, pessoal, mostram para a gente o quanto que a santidade ela é fundamental para a vida do cristão. Da seguinte forma, sabendo que a nossa vida não é mais nossa, e sim nós fomos comprados por Deus, sabendo que em nós existe uma semente eterna, uma semente incorruptível, nós precisamos entender que a obediência da verdade nos leva ao amor fraternal não fingido. É um resultado lógico da vida do cristão. Nós iremos estudar posteriormente aqui a carta de João, e João por várias vezes, 1ª, 2ª e 3ª João por várias vezes, ele traz para a gente a concepção de que não é próprio ao cristão o ódio ao próximo. Porque ele argumenta que Deus é amor. Que Deus é amor. E quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, você na verdade nunca conheceu a Deus. Porque Deus é amor. Por isso, o resultado desse processo de regeneração, de santificação, esse resultado deve ser o amor ao próximo. Isso traz pra gente, meus irmãos, uma reflexão muito séria. Isso traz pra gente a reflexão de que se nós julgamos ser cristãos, mas estamos gerando intrigas, fofocas, ou como Tiago fala, estamos com sentimentos facciosos de briga no nosso coração, nós precisamos o quanto antes rogar a misericórdia de Deus, porque existe a chance de talvez você não ter sido regenerado verdadeiramente. Você é cristão não porque você acha que é, mas porque constantemente você está fazendo a sua vida estar mais parecida com a de Cristo. Você está se arrependendo constantemente dos seus pecados. É isso que separa um verdadeiro cristão de um falso cristão. Com isso, meus irmãos, o segundo argumento que Pedro traz para a gente aqui é sobre a brevidade da vida. Como ele fala, pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Mais uma vez, sobre esse tópico da santificação, ele fala que as nossas paixões, os nossos desejos, aquilo que nós mais almejamos aqui nessa terra, é passageiro. É algo que se esvai. Como Eclesiastes fala pra gente, é vaidade. Por isso, nós não devemos estar pautados pelos valores aqui desse mundo.
Não é próprio ao cristão ser egoísta, ser avarento, ser invejoso. Não é próprio ao cristão verdadeiro a odiar o seu próximo. Mas a sua mente, ela deve estar conectada, ela deve estar alinhada com os valores da palavra de Deus. Que, como Pedro fala aqui, para nós concluirmos, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Com isso, meus irmãos, eu finalizo o nosso estudo do primeiro capítulo de Tiago, de 1 Pedro, e eu espero que vocês tenham entendido todos os conceitos aqui. Se você teve alguma dúvida, não deixe de estar usando o WhatsApp e o nosso grupo para nós podermos estar esclarecendo qualquer eventual dúvida. Um forte abraço e até a próxima, meus irmãos. Fiquem com Deus.